Olá, amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. É uma alegria muito grande estarmos com vocês novamente para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, a gente refletindo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde trata-se de bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 inicia as bem-aventuranças e, em seguida, no capítulo 6, nós vamos ver que não segue a próxima bem-aventurança, e sim o Cristo Consolador. Porque o bem-aventurados aflitos, quando Jesus falava no seu sermão, ele se dirigia exatamente para os sofredores, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão com dificuldades. E nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade no mundo inteiro. Então, esse capítulo, essa bem-aventurança, ela coincide com o que nós estamos passando nos dias atuais. E o objetivo de estudarmos esse capítulo é exatamente analisar a questão da dor e do sofrimento, tanto na forma de expiações como de evolução, tendo em vista um caminho mais consciente para os nossos espíritos. Não queremos dizer com isso que o sofrimento, a dor, seja coisa boa, ninguém gosta de sofrer. No entanto, é necessário ou necessária a dor para que a gente possa se utilizar dela e evoluir. Porque quando tudo está muito bem, a gente esquece da gente, esquece de Deus, esquece da espiritualidade. Isso na maioria das vezes. Então a dor é aquele alerta que vem, não é? Como uma bênção, como fala no Evangelho, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bem, com relação à aflição, qual seria um conceito de aflição? Aflição significa agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura, isso conforme o dicionário. E como eu disse no início, nós estamos vivenciando na atualidade exatamente todas essas situações que está inclusa nesse conceito. A aflição, no caso, frequentemente é a nossa própria ansiedade respeitável, mais útil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos que se verificam como suportarmos e por vezes nem chegam a seguir. As causas desse sofrimento, dessas aflições, são várias. Nós sabemos que, conforme esse capítulo fala, as causas atuais, né, e as causas anteriores, através dos processos reencarnatórios. E as causas das aflições, elas devem ser procuradas tanto no presente, nessa atual encarnação, como numa existência passada. Nesse ponto, a doutrina espírita ela nos favorece o entendimento, a compreensão de um sofrimento quando nós não provocamos, quando não tem sua causa hoje, não é? Nessa existência. Então, devemos partir do princípio de que elas são justas, né? Está dentro de uma lei de causa e efeito que nós entendemos como justiça divina, a oportunidade do resgate daquilo que nós fazemos. Que na realidade nós não somos assim muito, como a gente diz, flor que se cheire numa linguagem mais popular. A gente comete tanto desequilíbrios, tantas coisas erradas, ainda estamos arraigados ao orgulho, à vaidade, né? Ao egoísmo, e tudo isso
nos leva a sofrimento. Outra questão muito é o apego às coisas materiais. Quando nós sabemos que estamos nessa existência, estamos aqui na Terra, lógico, para vivermos utilizando as coisas materiais, mas como oportunidade de aprendizado para o crescimento espiritual. Né? Isso quer dizer, tudo que se nos acontece tem um motivo, embora nem sempre sabemos explicar tudo isso com muita clareza. E aí muitas pessoas carregam muitas dúvidas com relação ao porquê eu sofro. Porque tem pessoas que sofrem menos e outras sofrem mais. Tem pessoas que nascem, como a gente diz, nascem para sofrer. E outras nascem sem sofrimento. Umas tudo é fácil e as outras é tudo com muita dificuldade. Mas tudo isso a gente entende melhor quando a gente vê num sistema macro da nossa vida. Quando a gente pontua, a gente não entende bem o porquê de eu sofrer tanto e outro não sofrer e vice-versa. Assim sendo, toda vicissitude pode ser vista sobre dois ângulos. Em vista da encarnação atual, onde aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito, né? Em caso de doença, será que me descuidei na alimentação? Será que eu não tenho todos aqueles cuidados para preservar a minha saúde? Isso falando-se das questões da vida atual, da existência atual. Quer ver uma coisa? Durante essa pandemia, nós temos aprendido bastante. Uma coisa simples, uma coisa primária, é a higiene. E a pandemia, ela veio despertar a intensificação dos cuidados com a higiene do corpo, das mãos, dos alimentos, para evitarmos as doenças. E será que muitas vezes nós estamos assim pecando nesse sentido? Né? No caso do filho acolher o caminho do vício, quantas vezes dentro da nossa família nós temos pessoas que têm um filho que segue num caminho que a gente diz errado, um caminho que traz sofrimentos tanto para aquele que procura aquele caminho, como para a família que acompanha e tenta de uma forma ou de outra fazer com que ele saia daquela situação, não é? Nós damos toda a educação, todo o cuidado, todos os cuidados necessários para a vida, inclusive às vezes a questão da orientação espiritual, mas aquele espírito ele tem o seu estágio evolutivo e quando chega na nossa família não é por acaso, é uma oportunidade que ele tem de aprender alguma coisa e nós de conduzi-lo num caminho correto. E isso, quando a gente não consegue, traz grandes sofrimentos, né? No caso de uma querela familiar, será que não fui injusto para com tal pessoa? Às vezes nós praticamos injustiça naquilo que falamos, nas nossas atitudes, e às vezes a gente nem se apercebe isso no dia a dia. Né? Então nós vamos ver Kardec falando para a gente, num texto que eu vou ler, né, permitam-me, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige e vão, se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Isso é um texto de Kardec, não é? E é verdade. Quantas vezes a gente não pensamos e depois que acontece a gente diz, se eu tivesse agido dessa forma ou daquela forma. Muitas vezes nós não ouvimos conselho das outras pessoas, dos nossos pais, por exemplo, né? Quantas situações que a gente não escuta os conselhos dos pais, dos mais velhos. A juventude é propícia para isso, porque a gente não tem um poder de decisão
com pé firme da nossa vida, né? É uma outra questão em vista de uma encarnação passada. Aí são as causas anteriores das aflições, né? Não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar ao que fizemos em outra existência. Para aqueles que não aceitam, não acreditam ou não entendem a questão reencarnatória, fica um pouco difícil de entender. E muitas vezes nós colocamos a culpa em quem? Deus. Foi Deus que quis. Será que Deus quer o nosso sofrimento? Se Deus é bondade infinita, como é que Ele é Pai de misericórdia e Ele quer que a gente sofra? Não é bem assim, né? Deus é amor, Deus é luz e Ele quer que todos os seus filhos aqui na Terra sejam felizes. Vivermos para sermos felizes, não para o sofrimento. Mas e por que ele permite a dor? Porque a dor é uma forma de despertarmos dentro do aspecto que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque somos nós que arbitramos a nossa vida, não é? Somos nós que decidimos o que queremos. E muitas vezes a gente procura um caminho que só traz desconforto, não é? Então, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das causas atuais e, consequentemente, natural da falta cometida. Normalmente, nós estamos reajustando, é a oportunidade de resgatarmos, ou, como a gente diz às vezes, de pagarmos aquilo que nós fazemos, não é? Se foi duro e desumano, nós poderemos ser se turno tratado durante e como desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante, né? Quantas vezes nós desperdiçamos toda uma existência, temos oportunidades, condições, às vezes, econômicas, materiais favoráveis e não utilizamos para o bem. Às vezes queremos guardar, só pensamos na gente. E na vida real a gente vê isso. Quantas vezes palacetes luxuosíssimos, não é? E ao lado um favelado passando fome, enquanto que naquele que mora no palacete, a comida, a alimentação muitas vezes vai para o lixo, não é? E não é dividida com aquele que mais precisa. A gente vê durante essa pandemia como ela é importante e como ela despertou, porque o sofrimento ele tem uma oportunidade de despertar na gente, né? A fraternidade. Quantas pessoas se mobilizando para ajudar aqueles que mais precisam, enquanto que muitos continuam com o coração endurecido, como se nada tivesse acontecendo. Bem, mas não estamos aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, porque cada um tem o seu tempo, tem a sua vida, tem o seu livre-arbítrio e tudo chegará um dia para que ele possa despertar. Se foi avarento, uma pessoa avarenta, egoísta, ou se fez mal o uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. E às vezes a gente vê pessoas sofrendo, passando fome, e a gente diz, meu Deus, por que tudo isso? Tem uma causa, não é? Tanto de resgate como uma forma da gente se sensibilizar e até essas pessoas fazer alguma coisa por elas. É sempre uma oportunidade de servir, de crescimento. Quando se foi um filho mau, né, ou não fomos um bom filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Né? Nós vamos ver lá no Evangelho, né, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, onde trata da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E aí a gente vai entender por que muitas vezes nós temos filhos tão ingratos que nos faz sofrer tanto
No entanto, nós somos o instrumento que fizemos com que aquele filho fosse daquela forma, e hoje ele vem cobrando, ou eu não diria cobrando, mas como uma oportunidade da gente refazer aquilo que fizemos na vida passada, na existência passada. Que muitas vezes, hoje nós somos assim, vamos dizer, bozinhos, vivemos fazendo bem e achamos que só o bem pode nos acontecer. Mas nós temos uma bagagem do passado. Né? Uma outra coisa, os fatores geradores de dor e sofrimento. Por exemplo, hoje a gente vê tantos casos de suicídio, de pessoas que entram em parafuso, a depressão campeando, porque as pessoas elas estão tão arraigadas às coisas frívolas, passageiras, e esquecem de se fortalecer, né, no campo da espiritualidade. Né? Então, isso nós podemos dizer que essas causas estão no descontentamento com relação à própria vida atual. Né? Os maiores excitantes do suicídio são a incredulidade, né? A simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. Uma pessoa espiritualizada que acredita na vida futura, ela tem menos chances de se suicidar, não é? Uma pessoa que não acredita na vida futura, que não tem uma noção de que a vida espiritual ela é eterna, das leis de causa e efeito, ela está mais propensa à questão do suicídio, porque ela quer resolver o problema daquele momento, aquele sofrimento que ela está passando, não é? Então ela chega até a tirar sua própria vida, a contrariar uma lei divina que só Deus tem o direito de fazer isso. Né? E esse espírito vai passar por grandes sofrimentos para resgatar e aprender. Né? E aí a gente vê tanta gente sofrendo. Certa feita eu ouvi um professor dizer, né? Quando você vê uma pessoa sofrendo muito, você não deve dizer, oh, coitadinho, nem também deve dizer, é pouco. O que você deve fazer é estender a mão, ajudar aquele que está em dificuldade, está em sofrimento. Porque ela é uma pessoa que vacilou, uma pessoa que não teve a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Né? Quando eu digo nós, os religiosos, aqueles que conhecem a doutrina cristã, não só o espiritismo, mas outras doutrinas que falam da questão da espiritualidade. Né? Então, ao contrário, a calma e a resignação, auridas na matéria, isso aí é um texto de Kardec, não é? Auridos na maneira de encarar a vida terrestre, e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura, o suicídio, a depressão e tantas outras doenças, tantas outras mazelas que o ser humano termina esbarrando. Então essa recomendação de Kardec, ela é muito interessante, principalmente a fé no futuro. Que quando você tem fé no futuro, você tem condição de adquirir a serenidade, de manter a sua serenidade. Né? Muitas vezes nós sofremos com as mortes prematuras de pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes ao morrer um jovem ou não velho, dizemos que Deus é injusto e nos revoltamos até contra Deus. E às vezes a gente diz, por que fulano que está em cima da cama há tantos anos com a doença que praticamente pode ser incurável fica e esse jovem vai? E outras vezes, por que fulano jovem, uma pessoa tão boa, uma pessoa que se dedica demais às coisas do bem, Deus lhe tira assim subitamente, e aquele outro que só vive praticando maldade, tirando o sossego das pessoas, ficam. E às vezes, eu conversando aqui em casa com a minha esposa, ela diz, é porque esses que estão fazendo o bem
vão, porque Deus precisa dele como espírito para ajudar na equipe do bem do mundo espiritual. Aqueles que ficam é que eles precisam resgatar, aprender, né? Muitas vezes com o sofrimento até se melhorarem. Né? Então esquecemos-nos de que a morte é preferível aos desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração da mãe, que sofre muito, principalmente a mãe sofre muito com a perda de um filho, né? E fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Isso é uma observação de Kardec. Demos esses dois exemplos, mas poderíamos arrolar outros muitos exemplos, diz Kardec, como por exemplo as doenças prolongadas, a tuberculose e outras doenças incuráveis que a gente vê nos dias de hoje. Né? Nós temos estados de alma, estado de melancolia. Quantas vezes a gente entra no estado de melancolia? Porque uma vaga tristeza se apodera de nossos corações e achamos a vida tão amarga. Por quê? É que o nosso espírito aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vão esforços para dele sair, mas vendo que são inúteis, cai em desencorajamento e na languidez, diz Kardec. E isso também porque não tem uma ideia da vida futura. E a infelicidade? Tem pessoas que vivem até o tempo todo infelizes, né? Vemos na miséria, quando a situação de resgate, não é? De provas, não é? E em outras situações. Mas a infelicidade e a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência. Não é? Além desses dois estados, podemos acrescentar remorso, temores, apatia. Quantas vezes nós sentimos remorsos quando praticamos ou deixamos de praticar alguma coisa boa? E quando a gente erra, o ideal não é a gente se agarrar àquele erro e ficar sofrendo, e sim sair dele e partir para outra, né? Partir para superar aquilo ali. O que muitas vezes não é fácil e se traz profundo sofrimento. Leon Denis ele tem uma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é aconselhável que todas as pessoas leiam essa obra para entender melhor a questão da dor. E é quem melhor definiu a dor lá já no final da obra. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Né? Do sofrimento, a simples reflexão sobre a dor e do sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza, né, que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Tem pessoas que sofrem com paciência, com tolerância, né, com resignação, entendendo o porquê da dor. Outras não entendem. E para essas que não entendem, a dor torna-se maior. Não é? Por isso que a gente precisa entender o porquê da dor. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento, mais profundo do que a simples dor sensível e que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. É através dele que o homem se insere na vida mística e religiosa. Muitas vezes nós precisamos da dor para despertar sobre o problema da questão espiritual. Então, o processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento, por incrível que pareça. Agora, quando a gente quer se livrar mais da dor, a gente começa a praticar o bem, mudar as nossas atitudes. Não é só fazer o bem, ajudar aqueles que mais precisam, mas a mudança de atitude. Porque fazer o bem não é doar algo material. Fazer o bem é saber ouvir, compreender aquele que
está num determinado nível de entendimento, né? É a tolerância, já é o princípio do amor. De acordo com André Luiz, a dor pode ser vista sob 3 aspectos. A dor expiação, aquela que nós estamos resgatando algo do passado, é consequência do desequilíbrio mental, né? A dor evolução é aquela que vem como uma prova para que a gente possa evoluir, não é? Através do arrependimento, etc. E a dor auxílio, que essa vem nos auxiliar a crescer. Que possamos compreender tudo isso e ter a dor como uma espécie de alavanca para a evolução espiritual. Um grande abraço para todos vocês, muita paz, muita luz, que Deus ilumine essa casa de oração e trabalhos. Até breve.